Pessoal, hoje eu vim aqui falar para vocês sobre o tema importantíssimo na sua prova do Revalida. É um tema extremamente importante. É tão importante que é um dos temas que mais caiu até hoje na prova do Revalida. Eu vou falar de desidratação e síndromes gastrointestinais na infância. Esse tema cai muito, mas cai muito no Revalida. Então você tem que saber. Nós vamos falar hoje não sobre as diarreias parasitárias, daí nós vamos deixar para outro momento. Nós vamos falar hoje sobre diarreias bacterianas, virais. As parasitárias deixamos para outro momento, que é um assunto muito importante também. Mas hoje eu quero focar aqui com vocês as bacterianas e virais, que é um assunto que cai muito, é fácil e é curto. Então você vai sair daqui acertando uma grande parte das questões sobre o assunto. E com certeza vai ter aí na tua prova de revalidação de março, vai aparecer lá uma questãozinha sobre esse assunto. Pode acreditar. Diarreia é um tema que às vezes a gente fica meio confuso, porque todo mundo já ouviu falar de diarreia. Mas você sabe definir o que é uma diarreia? Eu gosto da definição que tem no CID, que é 2 ou mais deposições aquosas ou deposições aquosas mais do que o normal para certa pessoa. Por que é uma definição mais ampla assim? Porque tem pessoas que vão, por exemplo, 2 vezes, 3 vezes por semana no banheiro. Se essa pessoa começa a ir 1 vez por dia com diarreias aquosas, segundo a definição do CID, a gente já considera uma diarreia nesse paciente. A gente pode dividir segundo o tempo de evolução dessa diarreia. Nós temos nos primeiros 14 dias a famosa diarreia aguda, que é a que mais cai. De 14 até 28 dias nós temos a diarreia persistente. E para cima de 28 dias é a crônica. A crônica tem algumas especificidades, mas que não costumam cair tanto. Aqui a gente vai ter, por exemplo, doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, algumas outras doenças aí que não costumam aparecer no Revalida, então a gente não vai se focar muito nesse assunto. O que eu quero entrar aqui com vocês é a divisão segundo o patógeno que está afetando o teu intestino para gerar diarreia. A gente pode dividir em principais causas, em bacterianas e virais. Essas duas são as que vão cair. Sendo que bacterianas caem menos do que as virais. Porque é muito menos prevalente. Mas não é só por isso não. É porque as diarreias bacterianas, quando caem, são muito fáceis de acertar. É muito fácil. Você vai estar lá. Vai chegar um paciente para você. E ele vai estar toxemiado. E aí, a mãe vai falar para você, a mãe do pacientinho, vai falar assim, ó, doutor, o meu filho tá assim já faz 4, 5 dias. Olha aqui a diarreia dele como é que tá. E aí, ela vai descrever a diarreia dessa criança para você. E aí vai estar um desses itens aqui. Muco, pus e sangue. Se tiver presente um desses 3, você já considera como uma diarreia bacteriana. Na sua prova, tá? Na sua prova é assim. Você vai considerar como uma diarreia bacteriana. E aí, você tem que tratar o quê? Com antibiótico. Não tem outra, né? Você vai fazer os sintomáticos e vai fazer a hidratação também, que são os mais importantes, mas você tem que fazer o antibiótico. Nesse caso, a gente usa cipro ou ceftriaxona na maioria dos casos. Um ponto específico sobre diarreias bacterianas que é bom a gente ir sabendo é a famosa colite pseudomembranosa, que é aquele paciente que vai estar lá na UTI, tá mal, tá tomando antibiótico já faz um tempo e começa com um quadro de diarreia. Esse você tem que pensar em colite pseudomembranosa, porque o tratamento dela é bem diferente. Você vai utilizar como primeira linha aqui a vancomicina, mas ó, é por via oral. Não é vancomicina endovenosa não, é vancomicina ó, oral. No Brasil essa medicação não é tão disponível, por isso a gente utiliza muitas vezes o metronidazol via oral. Mas, se tiver uma questão sobre isso, tiver uma alternativa metronidazol via oral e outra alternativa vancomicina via oral, você vai na vancomicina, porque ela é a primeira linha. Tudo isso que eu falei é basicamente tudo que cai sobre a diarreia bacteriana. Não tem muito mais o que adicionar aqui. O importante é nós entrarmos aqui nas diarreias virais. Essas são as mais prevalentes de longe. E você tem que imaginar que teu paciente está lá, evacuando direto, está perdendo líquido. Ele corre risco do quê? Desidratar. Mas não é só isso não. Teu paciente está perdendo muitos fluidos intestinais. E esses fluidos, eles são ricos em quê? Bicarbonato. E aí, o que pode acontecer com o teu paciente perdendo bicarbonato? Acidose metabólica.
Já foi questão do Revalida isso aí, hein? Presta atenção. Diarreia gera geralmente acidose metabólica. Isso é um tema importante de você saber. E especificamente de um patógeno, para a gente falar aqui das virais, nós temos muitos. Mas um específico que gosta de aparecer é o rotavírus. Você já deve ter ouvido falar, né? As vacinas VIP, VOP. Mas o que a gente tem que saber aqui é que ele pode causar um quadro de intolerância secundária à lactose. Opa, peraí. Intolerância secundária? Isso quer dizer então que o paciente vai ter a infecção e depois ter essa intolerância? É exatamente. Esse vírus é capaz de fazer isso. Então vai ser um paciente como? Uma história assim. Você vai chegar lá, a mãe vai chegar para você do pacientinho e vai falar assim: doutor, meu filho teve diarreia semana passada, mas ela não passou. E em vez disso ela piorou. Agora, nessa semana aqui que tá vindo, ele tá com uma diarreia super fedida. E ele tá ficando, ó, assadinho. E aí você vai lá e tira a fralda do bebê, por exemplo, e você vai ver que ele tá assado. Isso daí é clássico de intolerância à lactose secundária a rotavírus. Lembra que intolerância à lactose vai estar presente uma diarreia explosiva e ácida. Por isso, esse dado do bebê estar assado. Clássico, clássico, clássico da prova isso daí. Agora, nós vamos entrar no tema mais importante. Na verdade, o segundo mais importante. O mais importante vem depois. O segundo mais importante é você saber o que você não vai fazer numa diarreia viral. É importantíssimo, porque sempre nas alternativas vão ter essas alternativas para você marcar. E aí, você que está assistindo aqui, você não vai fugir dessas alternativas. Quais alternativas que eles sempre colocam? Eles sempre vão colocar para você lá. Então, o bebê tá assim, ele tá um pouquinho desidratado. Vamos fazer hidratação e antidiarreico. Vamos fazer hidratação antidiarreico e antibiótico. Pessoal, a diarreia é viral. É uma diarreia que tem patógeno. Então você não pode dar antidiarreico nem antibiótico. O antibiótico não adianta de nada, tá? E o antidiarreico pode, inclusive, piorar o quadro do teu paciente. Porque vai estar retendo ali o líquido, formando caldo de cultivo, piorando muito o quadro do teu paciente. Então não se utiliza antidiarreico nem antibiótico em diarreia viral. Isso é importantíssimo você saber. E agora nós vamos entrar no tema mais importante que eu vou falar aqui hoje para vocês. Eu vou até tomar o famoso tererê da aprovação. Porque depois que eu tomo o tererê, esse assunto vai cair na prova, eu tenho certeza. Esse é o tererê da aprovação. Porque agora eu vou falar das classes de desidratação de um paciente pediátrico. Nós vamos ter 3 classes basicamente. Você vai olhar para o teu paciente e vai dizer: esse aqui, ele está hidratado. Esse aqui não está hidratado. E esse aqui está gravemente desidratado. Então nós vamos ter um paciente que não está hidratado, um paciente que está desidratado e um paciente que está gravemente desidratado. Essas são as 3 classes que nós temos que saber, que são os grupos A, B e C. O grupo A é aquele paciente que está em risco de desidratação. Ele está com a diarreia, mas ele não tem sinal nenhum. O grupo B, ele já vai estar desidratado. E o grupo C é aquele paciente que tem sinais de alarme. Esse nós temos que ficar, de olho nele. Isso é um tema que muita gente tem medo. Muita gente tem medo. Por quê? Porque nós vemos lá aqueles quadrinhos, né? E turgor de pele, e tá irritado, e não sei. Calma, calma, calma. Aqui nós vamos relembrar a famosa musiquinha da Xuxa. Eu tenho certeza que você conhece essa música. Cabeça, ombro, joelho e pé, cabeça, ombro, joelho e pé. Lembra dessa música, né? Só que agora você vai pensar assim comigo, ó. Cabeça, olho, sede, prega, cabeça, olho, sede, prega. Por que eu tô falando isso? Porque esses são os 4 principais que vão aparecer na sua prova e você vai acertar 95% das questões se você souber esses 4. Vamos lá. Na classe A é o paciente que está em risco de desidratação. Então ele não está desidratado, mas ele está com diarreia. Como que vai estar a cabeça desse paciente? O estado neurológico dele. Ele vai estar ativo, vai estar normal. O olho do paciente vai estar olho fundo, encovado? Não, vai estar normal também. A sede do paciente. Esse paciente, ele pode estar com um pouco de sede, mas ele não vai estar ávido por água. Grave essa palavra, ávido por água. Ele não vai estar esse paciente aqui.
E a prega? A prega é isso aqui, ó. Você puxa a pele e você solta. Os pacientes que estão desidratados tendem a ter um tempo aumentado para voltar ao normal. Isso daí a gente está medindo o turgor da pele. Então esse paciente vai ter o turgor normal também. Passando agora para um paciente que ele está desidratado, mas ele não está no estado grave ainda, vamos lá, cabeça. A cabeça desse paciente ele já vai estar irritado, chorando se for um bebê. O olho desse paciente vai estar fundo, olho encovado. A sede do paciente aqui na boca, ele vai estar ávido por água. Guarde essa palavrinha, hein? Esse paciente que está desidratado na classe B, ele está ávido por água. E o turgor vai estar diminuído, mas não vai estar tão diminuído assim. Na última classe, que é a classe que nós temos que ficar mais espertos, que é a classe C, é o paciente onde na cabeça ele já está sonolento. É um paciente que ele está, decaído, deitadinho, não responde bem. No olho ele vai estar com os olhos muito encovados, muito profundos. Sede, marque isso aqui, hein? Ele não consegue se alimentar. O paciente está lá e ele não se alimenta. A banca vai colocar paciente incapaz de beber líquidos. Isso daí é sinal de gravidade. E o turgor da pele vai estar muito aumentado, maior do que 2 segundos. Ah, mas você falou tanto, cabeça, olho, você de prega, cabeça, olho, você de prega, mas mesmo assim eu não aprendi. Calma então que eu vou te ajudar um pouco mais ainda. Nós temos aqui uns dados que se você decorar, você vai acertar a maioria das questões, tá? Não prometo todos, mas a maioria você vai acertar. Que é o quê? É a cabeça e a sede, tá? A cabeça e a sede do nosso macetinho você tem que saber. Principalmente no paciente que está desidratado, que ele vai estar o quê? Irritado e ávido por água, ou ávido por leite, ávido por líquidos, tá? Então, paciente desidratado na classe B, ele está irritado e ávido por água. O paciente da classe C, ele vai estar sonolento e não consegue beber líquidos. Se você encontrar um desses aí no teu paciente, você pode já colocar ele em uma dessas classes aí. Lembrando, se o paciente, por exemplo, ele está ávido por água, mas ele está sonolento, isso daí é meio que se contradiz, né? Mas você sempre vai levar ele para a classe mais grave, né? Nós temos que ser um pouco mais cuidadosos aí nesse tipo de caso. Agora ficou mais fácil, né? Acredito que todo mundo entendeu aí como nós vamos diferenciar os graus de desidratação dos nossos pacientes. Mas não é só isso não. Você tem que saber tratar cada tipo de paciente na desidratação. E esse é o tratamento mais importante nas doenças diarreicas. Você tratar a desidratação desse paciente. A classe A, lembra que é o paciente que está em risco, mas ele não está desidratado ainda. Então você pode mandar ele embora. Vai embora. Mas com orientações. Você vai orientar a mãe a dar líquidos depois de cada deposição. Você vai continuar a dieta normal. Isso daí é uma coisa que muita gente tem dúvida. Você não precisa tirar os laticínios da dieta dessa pessoa, a não ser que ela esteja com a intolerância secundária à lactose. Lembra lá do rotavírus que eu falei lá atrás? Aí sim você tira os laticínios. Nesses casos de classe A, você não muda a dieta do paciente. Ele vai continuar normal. A única coisa que vai aumentar é a ingestão de líquidos do paciente. Inclusive, ele vai poder mamar, ele deve continuar mamando se for um lactente ainda. Essa classe A quase não aparece. É facinho. O que a banca gosta é a classe B e C. Classe B é o paciente que ele está desidratado, mas ele não está grave. O que você vai fazer? Você tem que ficar de olho. Você vai pegar esse paciente e vai trazer ele lá para o teu PA e vai deixar ele ali pertinho de você. Só que aí você não vai fazer uma via venosa nesse paciente. Você vai fazer o quê? Soro de reidratação oral. Importantíssimo. É uma coisa que nós não utilizamos na prática clínica. É muito difícil você ir num hospital e ver alguém utilizando lá, deixando uma criança lá com soro de reidratação oral dentro do hospital. Geralmente a gente faz endovenoso. Então por isso daí confunde muita gente. Na teoria, o soro de reidratação oral é primeiro nessa classe B. Você vai segurar teu paciente, você vai fazer de 50 a 100 ml por quilo do paciente, de 4 a 6 horas. E vai manter ele lá em observação. Você vai reavaliar esse paciente. E aí você pode classificar ele como classe A ou uma classe C. Se for para classe C, aí sim, nós vamos entrar agora no nosso próximo tratamento. É claro, o paciente pode chegar já em classe C, né? Mas vamos supor que ele evoluiu de classe B para classe C. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar uma via venosa no nosso paciente e aí sim nós vamos fazer essa hidratação parenteral. Aqui é o mais importante, porque tem algumas discrepâncias entre o Ministério da Saúde e a OMS.
Um contradiz o outro ali, mas no final fica parecido, tá? Você vai ver que é bem fácil. O Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria, eles recomendam na fase de expansão, eles dividem em menores de 5 anos e maiores de 5 anos. Essa é a recomendação deles. Nos menores de 5 anos, nós vamos fazer uma hidratação com 20 ml por quilo em 30 minutos. E a gente vai ficar repetindo isso até o paciente estar hidratado. Nos maiores de 5 anos, nós vamos para aquela regrinha que tem lá. 100 ml por quilo em 3 horas. Como que funciona isso aí, 100 ml por quilo em 3 horas? Não entendi. Calma aí que é fácil. Você vai fazer 30 ml por quilo em 30 minutos e os outros 70 ml que sobraram você faz em 2 horas e meia. Então, ao total vai ficar 100 ml por quilo em 3 horas. Esse daí seriam os pacientes maiores de 5 anos para o Ministério da Saúde. A OMS, ela divide um pouquinho diferente essa fase de expansão. Ela divide no 1 ano ali. Pacientes menores de 1 ano e maiores de 1 ano. Os menores de 1 ano, eles vão fazer basicamente a regra do Ministério da Saúde para maiores de 5. Só que em dose dobrada. Dose dobrada que eu digo do horário. Você vai fazer os 100 ml por quilo, mas em 6 horas. E é tudo dobrado. Você vai ver que é fácil. Olha lá. Lembra que nós fazíamos 30 ml em 30 minutos? Aqui nos menores de 1 ano, segundo a OMS, nós fazemos 30 ml em 1 hora. Em 60 minutos, né? Então é o dobro. E aí, o que sobrou? 70 ml. E falta quanto para a gente completar 6 horas? 5 horas. Então nós vamos fazer 70 ml por quilo em 5 horas. Fechando então ao total 100 ml por quilo em 6 horas. Fácil, né? Maiores de 1 ano continua a mesma coisa do que os maiores de 5 anos para o Ministério da Saúde. Você vai fazer 30 ml por quilo em 30 minutos e 70 ml por quilo em 2 horas e meia. Então essas daí são as diferenças entre a OMS e o Ministério da Saúde. Se for para escolher um para você decorar, decora do Ministério da Saúde. Prova do Revalida gosta mais dele. Mas nada impede que venha a cair aí os princípios da OMS também, que é uma organização mundial. Então pode cair também. Isso é importantíssimo para a tua prova. Mas nós temos aí um dado ainda importante sobre a hidratação. Depois que nós fizemos a expansão do nosso paciente, voltamos à volemia dele ali, a gente chega no momento que nós temos que fazer o quê? A manutenção do paciente. Nós temos que manter ele naquela hidratação, para que ele não volte para o quadro que ele estava. E aí entra a famosa fórmula do quê? Tenho certeza que você está completando aí na sua casa aí. Fórmula de Holiday-Segar. Essa fórmula é uma fórmula muito conhecida, mas tem gente que confunde um pouquinho. Então vamos rever ela lá. Você tem que lembrar que ela é para pediatria e ela vai colocar um número dado de ml para cada quilo do paciente. Mas isso varia conforme o peso. Ficou confuso, né? Vamos ver lá. Nos primeiros 10 quilos de um paciente, nós vamos colocar 100 ml por quilo de hidratação em 24 horas. 100 ml por quilo nos primeiros 10 quilos. O que passar de 10 quilos até 20 quilos, nós vamos colocar 50 ml por quilo. E o que passar de 20 quilos, nós vamos colocar 20 ml por quilo. Ainda está confuso, né? Então vamos para um exemplo. Um paciente de 15 quilos. Vamos fazer uma manutenção nesse paciente. Como que a gente vai fazer? 15 quilos. Calma aí. Então ele tem 10 quilos, 100 ml por quilo em 10 quilos. Vai dar 1000 ml. Ok. Fácil, né? Agora, tem mais 5 quilos acima dos 10 quilos. Esses 5 quilos vão ser vezes 50, ou seja, 250. Então nós vamos fazer 1000 ml, mais os 5 vezes os 50, mais 250. 1250